Nós estamos pregando aqui no culto da tarde uma série em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando essa carta sobre a seguinte perspectiva: discernindo o corpo de Cristo. Entendendo que Paulo está abençoando a igreja com essas palavras, a igreja de Corinto, e trazendo para ela um melhor entendimento a respeito de como funciona a igreja, dos erros e acertos que aquela igreja possuía. Nós vemos expondo essa carta, estamos agora no capítulo 14. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no capítulo 14 de 1 Coríntios, e nós vamos expondo à medida que nós formos lendo. Hoje, nesse culto da tarde, nós vamos expor, se Deus assim permitir, do versículo 1 até o versículo 25 desse capítulo 14. Um assunto que aparentemente parece ser polêmico, mas de fato não é tão polêmico assim, porque trata de um recurso de Deus para edificação e para abençoar a própria igreja do Senhor. Capítulo 14, vamos ler o versículo de 1 a 25 e depois nós vamos expondo paulatinamente o próprio texto. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14, de 1 a 25. Vou pedir para você fazer a leitura comigo, tá bom? Eu leio os versículos ímpares, vocês leem os versículos pares, tá bom? Fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua.
Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Se, pois, toda a igreja se unir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, que dirão? Não dirão porventura que estáis loucos? Vamos ler o 25 junto? Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, e essa misericórdia que te pedimos agora é aquela capacitação especial do Espírito, para a gente poder ouvir a Tua voz, entender a Tua voz, entender o Teu coração. Por isso, unge meus irmãos aqui, para que eles entendam, mas me unja também com a capacidade do Senhor para falar com entendimento. Mais do que entender com a mente, ajuda-nos a Te amar com o coração, Pai. Assim nos habilita, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Antes de eu entrar propriamente no texto, quero lembrar você que a gente já vem numa caminhada estudando 1 Coríntios todo, e que a gente vem entendendo que Paulo vem pontuando vários aspectos da vida da igreja, querendo trazer a igreja em direção a um amadurecimento. Me parece que a carta toda visa que a igreja se edifique. Esse é um assunto muitas vezes controverso hoje, quando se fala de igreja que é para dentro e de igreja que é para fora. É como se hoje o entendimento a respeito de missão ou de missões fosse que a igreja não deveria se importar para dentro. Ou às vezes, me parece que o entendimento de que a igreja que se importa para dentro, ela fica alheia a missões, que é um movimento para fora. Para responder isso, eu quero trazer um entendimento bíblico. Primeiro, dizer para você que os dons espirituais são um movimento de Deus para dentro da igreja. Deus dá os dons espirituais para que você se envolva na igreja e seja um veículo de edificação para os membros, para as pessoas que comungam com você, daquele mesmo local, daquele mesmo grupo que faz parte do corpo de Cristo. Então, os dons são presentes de Deus. Eu chamo de partículas de Deus, coisas que pertencem a Deus, que Deus entrega para os seus filhos, a fim de que eles, comungando, eles se edifiquem mutuamente. Mas a vocação é para fora. Os talentos, os recursos, as habilidades, as competências que você tem, Deus dotou você, capacitou você, desde o ventre, para que você seja para fora. Ou seja, para que o mundo seja impactado com a presença de Cristo por seu intermédio. Eu faço uma analogia para entender isso melhor. A minha analogia é com um time de futebol, até porque a cultura brasileira é muito afeita a essa analogia. Pense num time de futebol. Pense num time de futebol que tem um campeonato para disputar. Esse time precisa fazer os treinos e o esforço dentro de casa. Dentro de casa, ele usa a inteligência, ele usa as competências, ele usa os recursos, especialmente do treinador, fazendo as jogadas ensaiadas, montando o time, arquitetando as posturas dentro de campo, ensaiando a relação entre cada parte do corpo, de cada parte do time. Eles precisam ensaiar muito, e eles precisam de muita dedicação no treino, porque eles precisam enfrentar um inimigo lá fora. E toda vez que eles vencem uma batalha lá fora, o time então é glorificado. E toda vez que eles estão treinando mal, é muito mais difícil de lá fora eles vencerem. A igreja é esse lugar de treino.
Os dons espirituais são as habilidades de Deus para que a gente treine, para que a gente se habilite, a gente se edifique. E a ideia de edificação é justamente esse crescimento, essa maturidade, essa capacidade de discernir a vida com os olhos de Deus, para que quando a gente esteja no mundo, nas faculdades da gente, nas atividades da gente, nos exercícios que a gente tem lá fora, enquanto a gente está disputando lá fora com o diabo, com o nosso inimigo, a gente seja mais do que vencedor por meio de Cristo. Então a gente ensaia dentro, treina dentro, e a gente na verdade guerreia lá fora, a gente disputa lá fora. Mas é claro que a gente no meio do treino, às vezes a gente se fere, se machuca, às vezes existe algum nível de disputa dentro do próprio time, mas essas coisas que fazem parte da igreja, do treino, elas são para que Deus seja glorificado também fora da igreja, para que lá fora cada membro, cada pessoa que Deus chamou para ser parte do corpo, seja um missionário. Por isso eu acho inadmissível essa posição de que a igreja que é para dentro não é para fora, que a igreja que é para fora não é para dentro. Na verdade, a gente precisa de edificação dentro, e por isso crentes, membros de igreja precisam realmente estarem dedicados, esforçados dentro da igreja, se integrando, crescendo, abençoando um ao outro, mas o exercício que eles fazem dentro abençoa o mundo lá fora, à medida que cada crente vai para o mundo como um missionário, como alguém que é usado por Deus lá fora, para trazer a glória de Deus, a visitação de Deus, na pessoa de Cristo, sendo você o corpo de Cristo que se expõe, que se revela lá fora no mundo. Eu acho inadmissível e acho triste, quando se trata tanto de missão, ou mesmo quando se trata de edificação, achando que são termos excludentes. A igreja se envolve para dentro, a fim de abençoar lá fora. Mas sempre será assim, uma igreja saudável, membros saudáveis, pessoas que aprendem realmente a viver a vida do Espírito, cheios de Deus, edificados em amor uns com os outros, eles são portadores dessa bênção lá fora. São pessoas que edificam o mundo, que trazem a presença de Deus lá fora. E normalmente uma igreja que é relapsa, que os crentes não são edificados mutuamente, que não há esse crescimento interno, os crentes que vão lá para fora também são prejuízo, escândalo, problema, gente imatura, gente sem fé, gente sem Deus. O que Paulo está tratando nesse capítulo 14 é dentro daquilo que ele vinha tratando desde o capítulo 12, quando no capítulo 12 ele fala a respeito dos dons espirituais, e ele fala que é necessário que se busque os melhores dons. Falei aqui para vocês, a necessidade de buscar os melhores dons é justamente você buscar o que é necessário na edificação da igreja. Então está precisando de alguém, está precisando de aconselhamento, peça a Deus sabedoria para aconselhar. O outro está precisando de uma evangelização ou de um crescimento na palavra, peça a Deus para ser um mestre, uma pessoa mais capaz nessa área. O outro está precisando de misericórdia, de acolhimento, peça a Deus acolhimento, misericórdia. Tem uma área da igreja que está precisando muito que você sirva, que você seja só uma mão de obra, só uma peça que faz uma mão de obra, um labor mesmo que sua. Então peça a Deus o dom de serviço, ou seja, os dons são dados dentro da igreja, e a gente pode pedir a Deus, buscar com zelo os melhores dons, que são aqueles que são necessários dentro da comunidade. E falei, a pseudo-impressão, a impressão falsa, de que às vezes as pessoas têm, de que a Igreja das Graças está muito bem, muito obrigado, não precisa mais que eu me envolva. Mais uma vez advirto você dizendo que isso é mentira. A Igreja das Graças está muito bem, graças a Deus. Os ministérios estão funcionando, graças a Deus. Mas se tem alguém aqui que é membro do corpo de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo e que é de alguma maneira partícipe dessa congregação, você é intimado pelo Espírito, intimado pelo Deus vivo a contribuir de verdade. Quando falo isso, não é só financeiramente, não, é participar, é estar integrado, é fazer parte do todo. Você não é para ser um visitante de igreja ou uma pessoa que simplesmente assiste culto. Você é para fazer parte do corpo, para integrar o corpo, para estar ativo. Por isso eu vou dizer para você, quer fazer parte do ministério de louvor dessa igreja? Quinta-feira,
quinta-feira à noite eu quero chamar você para estar aqui. Quer fazer parte do grupo de multimídia dessa igreja? Quinta-feira à noite, venha para cá, a gente vai ter um encontro aqui, a gente vai conversar sobre isso. Você quer fazer parte do coro da igreja, o coral da igreja? Eles começaram a ensaiar para a cantata que vai ter no final do ano, do Natal. Aos sábados tem os ensaios, porque você não vem e chega lá e conversa e de repente você se habilita. Você quer fazer parte do ministério infantil dessa igreja? Procura a liderança do ministério infantil. Quer ajudar a junta diaconal? Fala com os diáconos. Ou seja, em qualquer área da igreja está aberta, exposta, desde que você queira servir. A igreja não está aberta para donos, porque ela só tem um dono, chama-se Jesus Cristo, e ele é muito zeloso e ciumento. E se alguém quiser ser dono da igreja, esse vai disputar com Jesus. Então, mas para ser servo, para contribuir, para estar junto, para trazer ânimo, fôlego, você é mais do que bem-vindo. Então ele entra aqui falando sobre o amor do capítulo 13, o amor como a excelência dos dons, como o norteador e o capacitador de todos os dons. Ele diz, a partir do versículo 1, ele diz, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aquilo que ele tinha terminado o capítulo 12, ele volta agora no 14 falando, é necessário que vocês procurem. E principalmente, então ele fala que profetizeis. A ideia de profecia que é tratada nesse texto é essencialmente a ideia da pregação expositiva. Mas não só no sentido da pregação expositiva. É também no sentido de você poder falar com discernimento espiritual. A palavra profecia é traduzida aqui por Calvino como sendo não só você expor as escrituras, mas você expor as escrituras contextualizado com a situação. E assim você advertir, admoestar, aconselhar, trazer consolo, conforto, à medida da situação que você está vivendo, ou que o grupo está vivendo. E Paulo está dizendo, olha, principalmente eu queria que vocês procurassem esse dom, essa capacidade de trazer a Bíblia para a realidade, para o que se vive. Profecia, nesse caso, não tem nada a ver com aquela ideia de uma palavra sobre o futuro, sobre uma revelação. É a partir disso que é chamado os seminários da escola de profetas, porque uma pregação não deveria ser simplesmente a exposição das Escrituras, descontextualizada da realidade que se vive. A pregação das Escrituras precisa ser, para ser profética, ela precisa ser contextualizada à realidade, ao momento, às circunstâncias que aquele povo, que aquele grupo tem vivido. Essa é a ideia de profecia. Então ele está falando, eu queria que vocês procurassem os dons, mas especialmente que vocês aprendessem a falar a Bíblia de forma contextualizada. Aplicar a Bíblia às situações do dia a dia. Eu vou dizer para você que esse é um exercício de maturidade. Quando a gente aprende a discernir a nossa própria prática, a nossa própria ética, nosso próprio comportamento, a discernir a partir das Escrituras. Quando a gente deixa se confrontar pela nossa meditação. Quanto eu amo a tua lei, assim medito nela de dia e de noite. Ou seja, quando a gente deixa a palavra ficar o tempo todo falando conosco, aquele texto que a gente leu, aquele versículo que a gente observou, aquela parte das Escrituras que de repente iluminaram os nossos olhos, aquilo deve ficar dentro de nós como uma chama, o dia todo, fazendo a gente interpretar o nosso próprio coração, a nossa própria situação, o tempo que a gente está vivendo, e disso brota a profecia. Ou seja, você fala contextualizado, a palavra está dentro do seu coração, a palavra é uma realidade para você. Você não está dando simplesmente uma bibliada nas pessoas, colocando o texto fora de contexto, colocando as pessoas expostas, muitas vezes à vergonha e ignomínia, a gente chama de bibliada. Ou seja, você fala a Bíblia, mas na verdade totalmente descontextualizada, seja da pessoa ou seja do próprio texto bíblico. Procurar então a profecia. Versículo 2, então, ele fala assim, no versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Na verdade, desse bloco do versículo 1 ao 5, a grande questão que Paulo está tratando é a edificação. E aqui ele fala sobre línguas, e ele diz, pessoa que fala em línguas, fala no Espírito, ou seja, por meio de um dom espiritual é que ele fala.
Pois esta é a forma como Calvino explica. E ele explica por causa de um outro patriarca da igreja chamado Crisóstomo, que era chamado Boca de Ouro, um grande expositor das Escrituras, lá nos anos 300. Calvino está se usando da linha dele, de Crisóstomos, a respeito do que vem a ser essa prática do dom de línguas, ou seja, é falar no Espírito, essa é a ideia geral. Para Crisóstomos, é falar mistérios, ou coisas que permanecem secretas e que, portanto, não trazem nenhum proveito, se não forem esclarecidas. O que Calvino está dizendo para nós, o que Crisóstomos, um pai da igreja, está dizendo para nós, é que às vezes acontece de alguém estar falando em línguas, mas isso é um mistério, inclusive para quem está falando. Aquilo é um mistério. A pergunta que hoje moderna se faz é: isso é a língua dos anjos? Bom, na Bíblia não tem essa expressão a respeito da língua dos anjos, a não ser lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Só que lá é uma hipérbole, de forma categórica, lá é uma hipérbole. Da mesma maneira que ele diz, ainda que eu conheça todos os mistérios de toda a ciência, isso é uma hipérbole, ou seja, é impossível que alguém conheça todos os mistérios de todas as ciências. Do mesmo jeito, é impossível que haja essa língua dos anjos. Nesse sentido, no entanto, é possível sim que alguém esteja falando e fala em mistério, seja em mistério para si, ou seja em mistério para o outro que está ouvindo. Que língua é essa? Bom, a gente não vai chegar nunca a uma coisa categórica. Por que não vai chegar? Porque desde o começo da igreja até agora, esse entendimento ele tem sido sempre nessa dimensão. Não de categorizar, mas de esclarecer. Porque a Bíblia não me parece estar querendo categorizar, mas está querendo esclarecer. E o que Paulo está fazendo nessa epístola toda é dizer como se usa os dons, ou como se vive igreja. A preocupação dele não é tanto dizer o que são essas coisas, mas dizer, à medida que você as tem, como você deve usar. Portanto, ele está falando em línguas, segundo Crisóstomos, é falar em mistérios e coisas que permanecem secretas e que, portanto, elas não têm utilidade, elas não fazem parte da profecia, porque elas não se adequam à realidade. É como se Paulo tivesse escrito mais ou menos assim: ninguém entende uma só palavra do que ele diz, ao menos não tomará parte na oração. É isso que está no versículo 2, quando ele está falando aqui: pois se alguém fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala simplesmente mistérios. Versículo 3, então ele fala para nós: mas o que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Qual a ideia? A ideia é que profecia não é aquilo que eu falei, é uma simples interpretação das Escrituras, mas inclui um conhecimento para fazer aplicação às necessidades do momento. E o que ele está dizendo aqui, alguém que fala a profecia, ele termina edificando, exortando e consolando. Daí a utilidade. O que Paulo vai fazendo ao longo desse discurso dele, é que se o dom de línguas for usado como é usado o dom de profecia, então ele está no mesmo cabedal. Mas se o dom de línguas é usado para uma exibição, uma autoafirmação, autopromoção, ou mesmo para uma autoconsciência, ou seja, para você discernir em cima de você mesmo, mesmo que você faça em secreto, para você se sentir especial, espiritual, se sentir de alguma maneira mais nobre. Se o dom de línguas tem essa utilidade para você, Paulo está dizendo, não foi para isso que ele foi posto. Ou seja, o dom de línguas não foi dado por Deus para esse exercício, para essa função. Então a gente chega no versículo 4. Versículo 4, ele diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. E então o versículo 5 ele diz: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Até o versículo 5, então, Paulo está mostrando claramente, meu interesse, ou o interesse de Cristo para com a igreja,
é que quando vocês estiverem, seja numa pregação, seja numa reunião de oração, seja num grupo pequeno, seja numa conversa pessoal, seja num aconselhamento, o meu interesse, o interesse de Cristo para a igreja, é que vocês se edifiquem. E se vocês falam em línguas, vocês não se edificam. Vocês vão ficar infrutíferos. E isso não é de Deus. Veja o que eu estou falando. Não estou falando que o dom não seja de Deus, mas que esse uso do dom, dessa maneira, não é de Deus e não abençoa a igreja. Portanto, não é Cristo querendo lhe usar. Talvez seja uma insegurança sua, uma necessidade que você tem, mesmo quando você faz só, uma necessidade para a fim de você se sentir, talvez, um pouco melhor, talvez dizendo para você mesmo, eu estou vendo que Deus está comigo e que Deus me abençoa. Portanto, a grande questão dos dons espirituais é a edificação mútua da igreja como corpo de Cristo. Essa é a questão. Os dons são dados para que haja edificação. Não para que haja autoafirmação, mas para que haja edificação. Então a gente chega no versículo 6. Versículo 6 ele diz: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, e em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Veja qual é a questão que agora ele está levantando. Ele está dizendo assim: se eu for, e se o conteúdo não for entendido, ele não servirá para edificação. Depois ele coloca: se o conteúdo não for entendido, eu serei um estrangeiro para o irmão. E nós devemos procurar é ter a comunhão, de maneira que sirvamos para a edificação um para o outro. Qual a utilidade disso? E alguém pode dizer, mas isso é muito pouco espiritual, quando a gente está procurando a funcionalidade, a utilidade, em vez de a gente procurar a emoção, ou procurar aquele êxtase que acompanha o próprio dom. Bom, seja o dom, ou seja a presença de Deus, que traz plenitude de alegria, que traz êxtase, e que traz esse benefício gigante dentro de nós, não são para serem buscados. Deus diz para a gente buscar a Ele, em espírito e em verdade, buscar a Ele de todo o nosso coração, não para a gente buscar as sensações que vêm junto com a presença de Deus. E uma coisa é você buscar a pessoa, outra coisa é você buscar as sensações que você tem quando está junto com aquela pessoa. O fato é que quando a gente busca as sensações e não a pessoa, o que a gente está querendo é a gente mesmo, é a gente se sentir bem, e não que a pessoa esteja conosco. Isso quer dizer que se a gente tiver essas mesmas sensações com outra pessoa ou com outra situação, então tanto faz estar com aquela pessoa ou não estar mais com aquela pessoa, porque o que a gente quer são as sensações e não a pessoa. Os dons, eles são esse perigo. O fato de serem de Deus e trazerem esses elementos de Deus para a nossa carne, para a nossa experiência, muitas vezes o exercício dos dons trazem sensações, e não são fracas as sensações. Quantas vezes, em experiência pessoal, eu senti arrepio, e eu senti muitas vezes como se estivesse até fora de mim, provando e desfrutando coisas tão extraordinárias. Em reuniões de oração, em momentos de buscar a Deus junto com um grupo, quantas vezes eu me senti tomado por Deus. Quantas vezes tive experiência que eu fiquei emudecido, eu não conseguia nem falar, tamanho aquilo que estava acontecendo. Mas falo para você, o que já aconteceu comigo foi que, naquela fase, eu simplesmente não buscava mais a Deus, eu buscava a experiência de novo. Lembro-me, quando, numa viagem missionária, nós fomos a Quebrangulo, para a plantação de uma igreja. Enquanto estávamos lá, naquela viagem missionária, eu e um rapaz, nós fomos orar, perto da cozinha, o pessoal todo já tinha ido dormir, estava eu e um rapaz e nós resolvemos orar. E nós começamos a orar e bendizer o nome do Senhor, quando de repente nós ouvimos, eu e ele ouvimos como passos bem profundos, batendo na terra de forma muito forte, como se fosse alguém gigante entrando no nosso meio. Ficamos emudecidos. Aquela presença nos calou. E tanto eu como ele, e a gente nem sabia o que é que o outro estava sentindo, nós sentimos profundamente a presença de Deus. Eu só fiz chorar. Aquilo me encheu tanto de ânimo, de vigor espiritual, de fogo no meu coração. Depois de uma hora em silêncio,
Nós abrimos o olho e eu falei para ele assim, o que foi que aconteceu? Ele falou, me explica você que é pastor. Eu falei, eu sei lá, eu nunca vi isso. Você pode me descrever o que é que você viu? Ele disse, o que eu senti foi que alguém muito grande, gigante, chegou entre nós. E nessa hora nem eu, você, nem você falamos mais. Simplesmente nós estávamos debaixo de uma cobertura, debaixo de alguém muito grande e muito especial. Irmão, quem aqui não quer ter uma experiência dessa? Eu poderia relatar várias outras experiências que Deus tem me dado ao longo dessa jornada, mas digo para você que toda vez que eu as busquei, eu deixei de buscar a Deus, eu deturpei meu coração, vacilei na minha fé e comecei a me desencaminhar com Deus. Logo depois veio a frustração, veio o engano. Os dons espirituais são porções de Deus que Deus derrama sobre você, lhe capacitando para abençoar a igreja. E toda vez que a gente passa a usar os dons espirituais para querer ter sensações, para querer ter experiências, nós deturpamos a funcionalidade dos dons e em vez de abençoarmos uns aos outros, nós passamos a simplesmente querer para nós. É como se fosse uma função hedonista e não uma função de edificação. Deus deu para você e certamente dará muito mais outros dons, a fim de que você possa ser uma bênção na vida da igreja, possa ser usado por Deus para abençoar uns aos outros. Não simplesmente para você ter experiências com as quais você diga, olha como eu sou abençoado. Mas digo para você, claro que sim, você terá experiências. O nosso Deus é real. E conquanto Ele seja Espírito, Ele fala com o nosso espírito. E Ele comunica o seu amor, a sua presença, comunica a nossa filiação, a nossa participação. Ele comunica a sua presença dentro de nós e ao redor de nós. E isso é uma experiência tremenda. Mas busca a Deus, amém, irmão? Busca a Deus. Deixa Deus usar o seu dom. Deixe-se usar através dos dons que Deus lhe deu para abençoar essa casa, para abençoar seus irmãos, para abençoar essa família da fé, um ao outro, sermos bênção um na vida do outro, assim o Senhor quer. O texto continua para nós, então a gente chega aqui no versículo 8, e ele diz, versículo 7 e 8, ele diz, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons e não são, bem distintos, termina que a gente não entende. Do mesmo jeito ele fala no versículo 8, se a trombeta der um som que é meio incerto, como é que isso vai provocar alguma reação positiva? Essa é a ideia. Se a língua, o dom de línguas é usado simplesmente para eu me sentir bem, para eu me sentir espiritual, e não usado pelo Espírito para a edificação da igreja, então certamente está sendo um som sem produção. Como a flauta, a cítara, ou como a trombeta, que está emitindo um som incerto, que não provoca a reação que deveria provocar. Depois, a gente chega no versículo 9 e no versículo 10, ele diz, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Versículo 10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, é sem sentido. Ou seja, ele está falando, seria uma coisa contrária à própria natureza, se esse dom fosse usado simplesmente para ficar no mistério. Não, não é. É para abençoar. É para que a igreja cresça, para que haja salvação, haja plenitude, edificação na vida da igreja. Deus nunca fez uma coisa que funcionasse incerto. Ele fez as coisas, às vezes a gente nem sabe para que elas funcionam, mas Ele fez cada coisa para que funcionasse da maneira devida. E agora, pelo Espírito Santo, Paulo está ensinando a igreja, dizendo como deve ser usado essa instrumentalidade, essa ferramenta, que no caso é o dom. Versículos 10 a 12, se o conteúdo não for entendido, eu serei como um estrangeiro para o irmão. E o que devemos procurar é que os dons sirvam apenas ao propósito da edificação. Eu não sei se porventura exista alguém no nosso meio que fala em línguas. E talvez depois dessa conversa nossa, desse texto, desse estudo, alguém possa se arvorar a fazer isso mais ou publicamente.
precisa ser advertido pela própria palavra, que isso precisa ser feito de fato com interpretação e precisa ser regido realmente pelo Espírito. Continua o texto, versículos 13 e 14, fala assim para nós: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Versículo 14: porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que é que está acontecendo? Se eu formulo as orações numa língua que não é conhecida para mim, então o Espírito me supre com palavras e, evidentemente, o próprio Espírito é quem regula a minha língua. Nesse caso, você até orará. Entretanto, a sua mente, ela estará vagando, sem rumo, e não tomará parte alguma na oração. Paulo está dizendo, não faça isso. Não foi dado para isso, para você usar o dom, nem de uma maneira que nem você entende. Você fica falando, aí você diz, não, mas meu espírito está sendo edificado. Mas não é para você ser edificado só no espírito, é para você ser edificado como um todo. Como tudo. Por isso você precisa entender. Isso é o que Paulo está falando aqui. Então ele segue, por favor, versículo 15. Ele diz, que farei, pois? Eu orarei com o espírito, mas também orarei com o quê, irmãos? Vamos lá, mas orarei também com a mente. Aí ele diz, eu cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Uma coisa e a outra coisa. Versículo 16. E se tu bendisseres apenas com o espírito, como dirá o indouto, ou seja, a pessoa que é imatura ou a pessoa que não conhece, né? Como vai dizer amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Paulo agora está falando na ação comunitária. Agora, se a gente entendesse bem a ideia de Corinto, ou a estrutura, a cidade de Corinto, na verdade, tudo isso tem uma apresentação aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu projetar. Mas se eu pudesse projetar, eu mostraria para você o gráfico, ou melhor, o mapa da cidade de Corinto, e mostraria como essa cidade funcionava como sendo um centro, naquela época, um centro onde várias pessoas de várias nacionalidades convergiam, por causa de dois portos que haviam na cidade, um do lado e o outro do outro. E havia um istmo que passava pela cidade, fazendo esse tráfego para lá e para cá. Ou seja, essa cidade portuária era um centro onde havia gente de várias nacionalidades e de várias línguas. Então Paulo está dizendo, agora imagine você usando o seu recurso, o dom de línguas, você está falando, e tem gente que é de outra nacionalidade, que não está entendendo absolutamente nada do que você fala. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar infrutífero, vai ficar vagando, vai ficar com a mente aonde? Pensando o quê? É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. É impossível. Versículos 18 e versículos 19. Fala assim para nós então. Dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo está dizendo, não é que não haja utilidade nem função no dom de línguas, mas ele está falando, se a língua vai ser usada sem ser para edificação, então ela não tem sentido na vida da igreja. Não tem sentido. Bom, irmão, é só ler o texto, é isso que ele está falando. E ele diz assim, eu falo, e eu falo em línguas, ele fala, mais do que todos vós. É como se Paulo dissesse, eu sou poliglota, eu falo qualquer língua que você queira. Entretanto, eu prefiro nem falar, ficar calado. Ele usa uma expressão aqui, uma hipérbole, falando assim, eu prefiro falar 5 palavras com o entendimento, o meu entendimento, do que eu falar 10.000. A ideia é de simplesmente uma hipérbole. Um discurso tão grande, mas que não tem função nenhuma, quando às vezes você fala um tantinho assim, mas isso alcança o coração. Ele está querendo deixar tão claro que se não há edificação para a coletividade, esse dom está disfuncional, ele não tem sentido de existir. Agora nós vivemos uma situação, especialmente na cultura do Brasil e na cultura da África, onde existe meio que uma dispersão a respeito disso.
É como se o dom de línguas validasse a conversão. O dom não foi dado para validar a conversão, o dom foi dado para a edificação da igreja. Então a gente chega nos versículos 20 até o versículo 25. Ele diz: por favor, irmãos, vocês não sejam meninos. Não sejam meninos no juízo, mas na malícia, sim, vocês sejam crianças. Quanto a juízo, seriam homens amadurecidos. Versículo 21. Ele diz: na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Essa aqui é a parte mais caudalosa desse texto, quando Paulo está citando o Velho Testamento. Ele está dizendo assim: a palavra juízo significa o entendimento da Bíblia. Quanto ao entendimento da Bíblia, seja maduro. Mas quanto à malícia, ou seja, a usar a vaidade para se promover, seja feito uma criança, simples. Ela não usa a vaidade para se promover. Então ele está dizendo isso. Então ele fala que o dom de língua, quando ele é mal usado, ele pode se tornar uma espécie até de condenação. É isso por isso que ele cita no versículo 21, Isaías 28, do versículo 7 até o 13. Seria muito bom se a gente pudesse ler depois o que está escrito lá em Isaías 28, versículos 7 a 13, quando Deus fala que usaria um povo de língua estrangeira para trazer mostrar a disposição do coração do povo que não servia mais a Deus. E Paulo está falando a respeito disso agora. Está dizendo que quando se fala em línguas, até de repente a pessoa que não é crente, que está no meio, ou um indouto, ele fica olhando e fala assim: rapaz, Deus está nesse meio. Entretanto, às vezes o que está sendo proferido pode trazer até uma repreensão, uma maldição para o próprio grupo que não entende. Ou seja, está trazendo juízo, em vez de estar trazendo um benefício para a igreja, porque ninguém entendeu. Falou de repente aquilo que Deus queria falar, mas falou sem entendimento, e termina que a igreja toda é provocada ao juízo divino, sem nem sequer perceber e entender o que está acontecendo. Mas o indouto que está dentro da igreja, o descrente que está dentro da igreja, fica maravilhado e fala: é Deus que está aqui. Entretanto, também pode servir até para a própria condenação dele, porque ele fala assim, versículo 22, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Ou seja, eles estão vendo uma coisa excepcional, estão vendo uma coisa estranha, e eles ficam: o que é isso? No entanto, não serve para eles, também não serviu para a igreja. Mas se for a profecia, ou seja, essa palavra com discernimento, e for aplicada à vida da igreja, então todos os crentes são edificados. Mas aí ele segue, e vai um pouquinho mais, e aí ele fala, versículo 24, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencidos, e por todos julgados. Paulo está citando o texto que seria o de Hebreus, capítulo 12, quando ele está falando a respeito de que, o que é que a palavra faz. Hebreus 4:12, quando diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Está dizendo que se a igreja usa esse mecanismo de trazer a palavra de Deus de forma pertinente, até o descrente que está no meio dela termina de alguma maneira sendo discernido. O juízo não é que ninguém julga ninguém, mas é que a palavra de Deus traz finalmente o que está lá dentro do coração. E é por isso que ele chega no versículo 25, diz: tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, o uso do dom de línguas, ou o uso do dom de profecia, precisa ser em benefício da edificação do corpo de Cristo. E fora disso, é um uso que não deveria ser feito. Fora desse benefício, dessa edificação, a improdutividade e, portanto, não é Deus que está querendo, talvez seja só a nossa própria insegurança ou a nossa busca por experiência. Queria chamar você para ser usado por Deus, naquele dom que Deus queira lhe dar,
Mas como diz Paulo, eu queria que todos nós pudéssemos usar a profecia, pudéssemos ter sabedoria e estatura para falar a palavra de Deus com propriedade, para abençoar a vida uns dos outros. Quero chamar você para se entregar a Deus, dizendo: Senhor, por favor, me usa. Me dá, Senhor Deus, essa capacidade de ler a Tua palavra, interpretar a Tua palavra e falar a Tua palavra com propriedade para o meu irmão e para o mundo, para as pessoas que não conhecem, ensinar a Tua palavra com discernimento, com capacidade. Me usa para isso, me abençoa nisso. Quer dizer para você que isso é um dom. Quer dizer para você que isso também é uma caminhada, um processo de edificação mútua. Portanto, chamo você para participar do discipulado, eu chamo você para participar do pequeno grupo, eu chamo você para estar no meio da igreja e ser edificado pela profecia dos outros também, a fim de que todos nós cresçamos. Você pode se consagrar a Deus, pode dizer para Deus: Senhor Deus, me usa, me faz um instrumento nas tuas mãos. Queria, como diz Paulo, queria eu que todos vocês pudessem profetizar e pudessem ser usados por Deus para abençoar uns aos outros. Você está disponível para ser usado por Deus? Vamos orar. Feche seus olhos enquanto você consagra e ora. Eu queria chamar o conselho para vir para cá, para a gente poder participar da ceia do Senhor. Senhor, quero consagrar também minha vida para poder ensinar a Tua palavra com propriedade, conforme o Teu decreto, conforme o Teu mandamento, Pai. Quero também pedir ao Senhor que abençoe os meus irmãos que aqui estão se consagrando. Dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade de falar a Tua palavra com ousadia, mas também com discernimento, uma capacidade espiritual, falar as verdades do Senhor, abençoando, às vezes, Senhor Deus, corrigindo, exortando, muitas vezes consolando, fortalecendo uns aos outros, Pai. Nos usa para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.